Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos continuar com o conteúdo. Bem, vamos falar sobre ângulos consecutivos. Ângulos consecutivos, de acordo com essa definição aqui, são o quê? Ângulos consecutivos. Dois ângulos são consecutivos se eles compartilham um mesmo lado, ou seja, o lado de um também é o mesmo lado do outro. Lembra ali da nossa definição, que é onde a gente estava vendo o que seria lado de um ângulo? Bem, na aula anterior a gente falou sobre esse ângulo aqui, MON. Ó, então, para mim dizer que dois ângulos são consecutivos, eu vou fazer mais um ângulo bem aqui. Vou colocar como esse segmento de reta E minúsculo. Vou colocar sobre esse segmento de reta um ponto P com a letra maiúscula, lembrando-se que sempre ponto é com letra maiúscula, tá? Então, vamos ver esse outro ponto, esse novo ângulo que eu acabei de fazer. Ele vem do ponto N, passa pelo ponto O e vai até o ponto E. Então, como é que eu posso dizer que esses dois segmentos de retas aqui, ou melhor, esses dois ângulos, vou traçar outro ângulo aqui, NOP, NOP, esse ângulo bem aqui, sai do ângulo N, passa pelo ponto O e vai até o ponto P. E esse ângulo aqui sai do ponto M, passa pelo ponto O, pelo ponto central, pelo ângulo, e vai até o ponto N. Como que eu vou dizer que esses dois ângulos aqui eles são consecutivos? Observe o seguinte, ó, na leitura dos ângulos, sempre a gente toma como referência no sentido anti-horário. Então, ele vai sair daqui e vai até o outro ponto bem aqui, ok? Consecutivos, só a gente lembrar o que são números consecutivos. Lembra lá da sexta série? Qual é o consecutivo do número 1? Eu acho que é o número 2. Qual é o consecutivo do número 2? 3. Então, olha aí, ele está seguindo o mesmo conceito daqui de números consecutivos. Então, os ângulos M, O, N, símbolo do ângulo, ó, e o outro ângulo N, O, P, eles são consecutivos, porque tem um logo em seguida do outro, ok? Então, esses dois ângulos aqui, eles são consecutivos, beleza? Vou apagar aqui. Vamos lá para a próxima definição. O que são ângulos adjacentes? Dois ângulos consecutivos são adjacentes. Então, para ser adjacentes, eles precisam ser consecutivos também. Um em consequência do outro. C, somente C, não compartilham pontos internos. Opa, eles não têm pontos internos, eles não compartilham pontos internos, ok? Isso significa que, ou seja, não estão sobrepostos, um ou outro. Sobrepostos quer dizer um em cima do outro, ok? Bora ver aqui. Então, esses dois ângulos aqui, eles são tantos consecutivos, então eles são consecutivos, e também eles são adjacentes, ok?
Então, para a gente aumentar um pouquinho dessa compreensão de ângulos adjacentes, vou dizer o seguinte: eu tenho esses dois ângulos aqui, MOP e NOP. Como seria para eles não serem consecutivos? Vamos observar a seguinte proposição bem aqui. Vamos fazer o seguinte. Observa esse ângulo aqui, ó, MOP. MOP seria esse ângulo que eu fiz aqui de rosa, né? Seria aquele ângulo de rosa, aquela seta. Então, esse ângulo maior, o grandão, ele tem o ângulo MON. Observa que esse ângulo grande aqui, ele tem esse ângulo menorzinho. Então, eles estão sobrepostos. Lá em teoria de conjuntos, a gente poderia dizer que MOP, ele contém esse ângulo MON. Ou, de uma outra maneira, o ângulo MON, ele está contido no ângulo no ângulo MOP. Ok? Então, seria só um exemplo de reforçar os ângulos consecutivos e o ângulo adjacente. Congruência. Congruência é esse símbolo que a gente tem bem ali, e ele também, em alguns livros, a gente dá para a gente ver, em alguns, é raro. São esses símbolos aqui, ó. Esse símbolo, eles são 3 riscos, um em cima do outro, que é aproximadamente igual. Aproximadamente igual. Ou iguais também. Ok? Para que os ângulos possam ser considerados congruentes, eles são considerados iguais. Devem satisfazer os seguintes postulados. Tá? Ele tem que obedecer esses 3 postulados bem aqui, para que ele seja congruente. A gente está falando sobre ângulos. Ok? A reflexiva. Reflexiva. Vamos ver o que ele diz. Reflexiva, todo ângulo é congruente a si mesmo. Então, observa essa nomenclatura que está bem aqui. Aqui, de acordo com essa nomenclatura são nomes, tá? Ele está considerando o segmento de reta, não o ponto. Lembrando que, ó, letra minúscula, segmento de reta. E observa que não tem nenhum ponto nesse segmento de reta aqui. Por isso que está a letra minúscula, ok? Observa que é a letra minúscula, tá? Então, eu vou colocar aqui nesse ponto que não tem, letra O. Lembrando que eu estou falando de ponto, é letra maiúscula, tá? Então, voltando, olha aqui o que diz o postulado reflexiva com relação ao ângulo, com congruência de ângulo, beleza? Reflexivo quer dizer o seguinte, que se eu pegar reflexivo, ele volta, né? Se somente se. Então, ele sai daqui desse segmento de reta A, passa lá pelo vértice do ângulo e vai até o segmento de reta B. Isso acontece, lembra que a palavra está dizendo bem aqui? Se a si mesmo, tá? Então, ele também volta. Ele sai daqui desse segmento de reta B e vai até o segmento de reta A, passando pelo vértice. Ok? O segundo postulado diz o seguinte: se o ângulo AOB ele é congruente ao ângulo COD, então o ângulo COD ele é congruente ao ângulo AOB. Em outras palavras, vamos colocar o seguinte:
vou colocar a letra A e B, ok? Se o A é igual a B, eu posso dizer o seguinte, que B é igual a A. É a mesma coisa que ele está dizendo ali. Se o ângulo AOB ele é congruente a COD, então o segmento, ou melhor falando, o ângulo COD ele é congruente ao ângulo AOB. Ok? Só para melhorar. Trazendo essa mesma ideia daqui, vamos ver o terceiro postulado. O terceiro postulado diz sobre a transitividade, ou transitiva. É o seguinte, se o segmento AOB ele é congruente ao ângulo COD e o ângulo COD ele é congruente ao ângulo EOF. Então, isso quer dizer, conclusão, o ângulo AOB ele é congruente ao ângulo EOF. Vamos pegar essa mesma ideia ali de cima, bem aqui sobre a transitividade. Sobre a transitividade, eu posso dizer o seguinte também. Eu vou pegar a letra A. Se o A é igual a B e o B é igual a C, eu posso dizer então que o A é igual a C. Beleza? Ó, se esse é a palavra transitividade, de transição, então logo transferir, então trazer, se o A é igual a B e o B é igual a C, então o A é igual a C. Eu vou passar logo, fazer logo essa transição, transitar do A até o C, já que eles são transitivos. Ok? Então, na próxima aula a gente continua falando sobre adição de ângulos. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.